Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a santa paz do Senhor Jesus. Chegamos na lição de número 2, onde nós vamos estudar o propósito do fruto do Espírito. A nossa verdade prática diz: somente através de uma vida espiritual frutífera, o crente poderá glorificar a Deus. Textual: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, versículo 8. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 7, versículo de 13 até o 20. Hoje nós vamos estudar sobre a vida controlada pelo Espírito. O que significa ser controlado pelo Espírito? Um viver santo, a verdadeira comunhão, e o fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. O que é caráter? O testemunho da virtude do reino de Deus. Então, nós vamos estudar o propósito do fruto do Espírito. Chegamos mais em uma segunda aula que nós vamos estudar como o Espírito Santo teve toda essa trajetória a fim de morar dentro de um coração humano. Nós vemos isso desde Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 ao 3. Porque o Espírito Santo, ele vem desde Gênesis para habitar na igreja. Então, o Espírito Santo, ele vem para Atos, capítulo 2, para a igreja. O que nós observamos é o seguinte: é que o Espírito Santo estava na obra da criação, desde quando ele estava sobre as águas, quando a terra estava informe e vazia, o Espírito Santo pairava sobre a superfície das águas. Depois o Espírito Santo estava na criação do homem, em Adão. Quando o homem peca, o Espírito Santo ainda fica até Gênesis 6 e 3, quando nós temos aqui a corrupção do gênero humano. Então, ele ainda estava aqui quando Caim pecou, matou seu irmão, e o Espírito Santo quis convencer Caim do seu pecado. E quando chega exatamente na corrupção, Deus viu que o mundo não dá mais para ser salvo. Então, Deus diz ao Espírito: não contenderá o meu Espírito comigo para sempre por causa do homem. Então Deus, ele tira o Espírito Santo para não convencer mais o mundo de então, porque entrou na corrupção, e o Espírito Santo agora não poderia mais contender com Deus, porque o homem é carne, o homem é pecaminoso, tem um coração perverso. E o Espírito Santo volta para Deus, exatamente para o trono de Deus. Então, ele volta para o movimento do trono de Deus. E nós vemos que quando Jesus chega na história da humanidade, Jesus, nós temos que ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi batizado, foi ungido pelo Espírito Santo. E ele tinha na sua natureza humana, que não era pecadora, ele tinha o Espírito Santo dentro dele. Aí nós observamos o seguinte, que Jesus fez discípulos. Os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo. Os discípulos, eles ouviam falar do Espírito Santo, que estava sobre eles, assim como acontecia no Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha sobre as pessoas. O Espírito Santo vinha de uma forma de porções limitada. E quando Jesus viu a necessidade dos discípulos ter o Espírito Santo dentro deles,
Jesus, ele rogou, eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador. Jesus sabia que o Pai havia retirado o Espírito Santo aqui, mas ele pede novamente aqui. Aí diz, para que fique convosco para sempre. Então, Jesus pediu ao Pai que o Espírito Santo fosse dado para sempre aos discípulos. Mas havia um problema aqui, porque o Espírito Santo havia se retirado para sempre, em Gênesis 6:3. Mas aqui, Jesus roga. O rogo de Jesus era um pedido que ia exatamente romper a barreira que havia entre a corrupção do mundo antigo, antediluviano, até a vinda de Jesus, que o Espírito não estava mais na pessoa humana. Então, nesse intervalo, o Espírito Santo vinha e voltava, fazia as obras nos profetas e depois voltava. E quando Jesus chega na história, cheio do Espírito Santo, ele viu a necessidade dos discípulos ter o Espírito Santo na vida deles. E o Espírito Santo havia sido retirado, pediu ao Pai. O Pai disse, não dou mais para o mundo. O mundo não pode mais receber. O mundo não pode ter o meu Espírito. Mas ele rogou o Senhor Jesus aos seus discípulos. E houve uma aceitação por parte do Pai. O Pai aceita que o Espírito seja dado à igreja. Então, o Espírito não é dado mais ao mundo, mas o Espírito é dado agora à igreja. Isso aconteceu depois da ressurreição de Jesus, porque enquanto Jesus estava vivo, o Espírito Santo não entrava nos discípulos, porque havia exatamente um acordo entre ele e o Pai, que o Espírito Santo só deveria ser dado quando o Filho fosse glorificado. Isto é, quando ele passasse pela morte e pela ressurreição, que agora Jesus não mais morreria. Então, por causa da sua glorificação, o Espírito Santo agora poderia ser dado aos seus discípulos para sempre. E foi exatamente em uma tarde de um domingo da ressurreição que Jesus, ele, ao soprar sobre seus discípulos, os discípulos pela primeira vez recebem o Espírito Santo no coração. Então, os discípulos, como qualquer outro homem, foram criados com o espírito humano. Então, quando Jesus soprou naquela tarde do domingo da ressurreição, o seu espírito, o Espírito Santo, ele entra no espírito humano dos discípulos. Então, o Espírito Santo entrou no espírito humano dos discípulos e ficou exatamente nesse lugar chamado lugar santíssimo, aonde Deus habita. Mas os discípulos, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio na alma, ser cheio no corpo. Isso, Jesus fez exatamente uma promessa, exatamente, que foi cumprida em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam assentados, lá no cenáculo, quando todos foram batizados, cheios do Espírito Santo. Então, essa é a trajetória do Espírito Santo na vida do homem. Mas veja o que acontece com exatamente a manifestação dos dons e do fruto do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo veio desde o trono, passou por Gênesis e veio até nós. Agora ele habita no nosso espírito humano, mas a alma e o corpo. Então Deus trabalha de cima para baixo. E nós trabalhamos de baixo
para cima. É que nem um tabernáculo. Ó, um tabernáculo. Nós temos aqui, ó, o átrio, onde nós temos o lugar do sacrifício, a bacia, e o lugar santo, e o lugar santíssimo, onde tinha a arca. O corpo é tipo do átrio. A alma é tipo do lugar santo. O espírito humano é tipo do lugar santíssimo. Então Deus, ele vem para o lugar santíssimo, é o espírito humano, e ele, Deus, tem um trabalho para chegar até o átrio. Qual é esse trabalho? Retirar os véus, que são dois, o primeiro e o segundo. Aqui nós temos o primeiro véu, que é o coração, que está entre o espírito e a alma. Esse é o primeiro véu. Nós temos o segundo véu, que é a mente. Essa mente aqui, ela é o segundo véu. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele retira o véu. Então a separação, ele retira essa separação. Porque a intenção de Deus é chegar exatamente de cima para baixo. Ele sai do lugar santíssimo, passa pelo lugar santo e vem até o átrio. Isso acontece exatamente aqui. Quando o homem escuta a palavra de Deus. Quando o homem escuta a palavra do Senhor. Ele escuta as verdades do Evangelho de Cristo. Quando ele escuta a verdade do Evangelho de Cristo, o que é que acontece? Ele passa a ter na mente um desafio entre aceitar o Evangelho e não aceitar. Então, ele vai esperar uma decisão através do apelo, quando o pregador prega a palavra. Então, as verdades do Evangelho, junto com o apelo, que a mente do homem está esperando que haja um apelo, porque ele está ouvindo o Evangelho pela audição. O que é que acontece? O corpo, ele tem 5 sentidos naturais. Quais são os sentidos do corpo? Nós temos a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, que é as mãos. E o tato. Então, esses são os atributos do corpo. E a alma também tem atributos. O intelecto, o sentimento e a vontade. E o espírito humano também tem atributo. Porque o Espírito Santo chegou no espírito humano. Então, o atributo é amor, fé e esperança. São esses os atributos do espírito humano. Os atributos da alma e os atributos do corpo. Então, quando ele recebe o Evangelho, ele passa pela sua mente decidir se crê ou não no Evangelho. Quando ele crê no Evangelho, essa mente se quebranta. Então, com o quebrantamento da mente, que houve exatamente na sua vida uma decisão, agora ele decide aceitar o Evangelho. Mas com atos, ele agora pensa em fazer atos para agradar a Deus. Então, há um arrependimento sincero, que os olhos também choram, mostrando que a alma está quebrantada. Então, nesse momento, o coração se racha no meio, para que a palavra que entra no ouvido rompe o primeiro véu, que é a mente, e venha até o segundo véu, que é o coração, passando para o espírito humano. Quando a palavra chega no espírito humano, ele passa a receber pelo Evangelho
quando crer o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, depois que ele crer no Evangelho pelo apelo, ele agora recebe o Espírito Santo no seu espírito humano e agora ele nasce de novo. Ele agora é um salvo em Cristo. Está salvo. Então, meus irmãos, agora nós vamos falar como é que acontece exatamente o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Então vamos lá, né? Como acontece o fruto do Espírito. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é, primeiro, amor. Então, o amor é o carro-chefe, é o número 1, onde nós temos o fruto fruto. Por que fruto? Alguém diz os frutos no plural, como se fosse 9 frutos. Mas é fácil de entender. Se nós temos aqui, ó, uma mangueira, então há vários tipos de manga, mas é mangueira. Então o fruto é a manga, mas tem vários tipos, várias qualidades. Então nós temos o fruto com 9 qualidades. O primeiro é amor. Aí nós temos aqui o segundo, é gozo. O terceiro é paz. Aí nós vamos trabalhar o seguinte: com a chegada do fruto do Espírito na vida humana, porque é através do corpo, o corpo vai manifestar os frutos e os dons. Entende? Vai manifestar o fruto, ou frutos, se você quiser falar assim, e os dons. Por quê? Porque são exatamente 9 dons e 9 frutos. É como se fosse um candeeiro. Ó, eu tenho um candeeiro, que eu tenho aqui, ó, as hastes do candeeiro, que tem 3 maçãs em cada haste, ó, 3 maçãs em cada haste. Aqui nós temos 3, 6, 9, olha aí, ó, 9 dons, 3, 6, 9, 9 frutos. Então, o candeeiro é tipo dos 9 frutos e dos 9 dons, fazendo com que os dois trabalhem em conjunto. Então, há um conjunto de trabalho, eles trabalham junto na vida do cristão. Tanto ele tem o fruto, mas também ele tem os dons, porque são 9. Então, um vai se aliar com o outro. Aí nós observamos o seguinte: o amor, ele se alia com um fruto, ou seja, com um dom. Então, o dom vai se aliar a um fruto, certo? Então, o fruto que é amor, ele vai se aliar ao fruto chamado milagre, ou seja, ao dom chamado milagre. Por quê? Porque o milagre, ele só acontece na vida quando o discípulo tem amor. Sem amor não há milagre. Eu faço tudo por amor. Se eu vejo uma pessoa enferma, se eu não tiver amor, o milagre não acontece. Eu tenho que olhar para a pessoa e ver o amor de Deus na minha vida para que haja manifestação do milagre. Então, o amor, ele trabalha unido ao milagre. Então, o amor é fruto, o milagre é dom. Então, o fruto trabalha com dom. Aí nós temos aqui o gozo. Como o amor é o carro-chefe, é o líder das qualidades seguintes,
nós temos o gozo. Então, o gozo é o derivado do amor. É o amor alegre. É o amor rindo. Então, o gozo é o amor se alegrando em Deus. Então, o gozo ele vai trabalhar exatamente com o quê? Com as línguas. Sim, o dom de línguas. Como? Isso acontece quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, quando ele está cheio de gozo na sua alma, quando o Espírito Santo vem até a alma, e a alma se enche de alegria. Desta forma, há o batismo com o Espírito Santo e ele fala em línguas, por causa do gozo. Então, o gozo trabalha com línguas, com o dom de línguas. Gozo é fruto, línguas é dom. A paz é o derivado também do amor, porque é o amor descansando em Deus. O que é paz? É o amor que descansa em Deus. Aí nós temos aqui também um outro dom que vai trabalhar com a paz, que é o dom de sabedoria. Sabedoria. Então, se uma pessoa chega na igreja, vai até o pastor, vai até o líder, para conversar, porque está com problema, precisa de uma palavra, e o pastor tem que ter sabedoria naquilo que vai falar, porque a pessoa que vai até ao seu gabinete, ela precisa de uma ajuda, ela está passando por problemas, até mesmo psicológico, e a palavra de sabedoria vai fazer com a pessoa que está atribulada receber a paz de Deus. Então, a paz fruto, ela se alia com a sabedoria. Aí nós temos aqui o 4. O fruto chamado longanimidade. O 5, benignidade. O 6, bondade. Na longanimidade, que é o amor que espera em Deus, é longânimo, é um amor que espera em Deus, para que o inimigo venha a se converter, porque é longanimidade. É o amor esperando que Deus faça uma obra na vida do inimigo. Então, esta longanimidade, ela vai casar, se aliar com o dom da ciência. Por quê? Porque a ciência, ela não pode ser aprendida apenas numa noite. Ela precisa ser longânima. A pessoa tem que ser longânima para aprender as coisas da ciência. Não se aprende de uma noite para o dia. Então, a ciência, ela precisa que a pessoa seja longânima para que a ciência venha a acontecer. A benignidade é exatamente um derivado também do amor, que é o amor que faz o bem para o inimigo. A benignidade é o amor que faz o bem para o inimigo. E a bondade é o amor que faz o bem para o amigo. Veja aí. Então, a benignidade, ela vai exatamente se associar com a interpretação de línguas. Então, nós temos aqui o dom da interpretação de línguas, que vai se associar à benignidade. Por quê? Até mesmo os inimigos, pelo amor que Deus derrama no seu espírito, são beneficiados quando há interpretação de línguas. Quando as pessoas não gostam de você, mas mesmo assim Deus te usa na interpretação de línguas para que ele venha a se converter, para que ele venha a crer pela interpretação de línguas. A bondade é o 6º fruto, vai se aliar ao dom da fé. Por quê? Porque esta fé sem bondade, ela é morta.
Lembra do que a Bíblia diz? A fé sem as obras, ela é morta. Então, essa fé trabalha com o quê? Com as mãos. Por quê? Porque não pode a pessoa dizer que tem fé em Deus e sair fazendo maldade. A pessoa que tem fé em Deus, ela faz bondade. Então, a bondade, ela se alia ao dom da fé. Viu? Aí nós temos no sétimo, que é nós temos aqui o sétimo fruto do Espírito, que é a fé. Interessante que a fé, ela está tanto no dom como no fruto. Por quê? Porque são duas fés diferentes. A primeira que nós estamos aqui estudando está trabalhando com a bondade, com as mãos. Esta fé que é fruto, que não é o dom, ela vai trabalhar com o quê? Com os dons de curar. Olha aí, ó. Então, o dom de curar, ou os dons de curar, trabalha com a fé, fruto. Isso vai nos indicar que esta fé não é apenas assistencial, que nem esta aqui. Esta fé aqui, ela trabalha fazendo assistências através das obras. Ela precisa de obras. Mas essa fé aqui, ela vai trabalhar com o coração, porque Deus vai atuar para que aconteça curas divinas. Então, a fé em Deus, ela vai trabalhar com o dom de curar. A fé fruto trabalha com os dons de curar. Aí nós temos aqui o oitavo, que é exatamente a mansidão. Mansidão. Aí nós temos aqui essa fé, voltando aqui, é o derivado deste amor. Porque a fé é o amor crendo em Deus. É o amor confiando em Deus. É o amor que acredita em Deus. Aí nós temos a mansidão, que é um derivado do amor, fruto, que é o amor que vai fazer exatamente cuidar das pessoas. Então, esse amor, ele cuida. Quando você tem a mansidão, que é fruto, você tem um amor que cuida. Isso significa o seguinte, que a mansidão, ela vai exatamente se aliar ao dom de quê? Ao dom de discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Então, a mansidão, fruto, vai se alinhar ao discernimento de espírito, dom. Por quê? Porque quando a pessoa está na igreja, percebe que ali tem um endemoniado, que precisa ser expulso o demônio daquela pessoa, a pessoa tem que ser mansa. A pessoa não é... A pessoa que tem o Espírito Santo tem que ter mansidão para expulsar demônio. Porque senão vai se apavorar, vai causar escândalo, e se não tiver mansidão para expulsar o demônio, essa pessoa vai causar escândalo. E pode ter certeza que quando a pessoa é mansa, ela discerne. Por exemplo, nós temos aqui um líder, Moisés. Moisés foi líder, mas foi o mais manso que a Bíblia fala. Nós temos também uma mãe que tem os seus filhos. A mãe, ela é mansa, mas ela usa exatamente a disciplina. Não é porque ela tem a virtude da mansidão que ela agora não vai corrigir mais os seus filhos. Então, a mansidão não é sinônimo de covardia, porque Moisés conduziu o povo no deserto exatamente com a mansidão, mas também com a liderança. Ele usava o cajado. O nono fruto
nós temos exatamente o domínio próprio. Então, o domínio próprio é o fruto do Espírito. Domínio próprio. Que ele vai trabalhar exatamente com a profecia, que é o dom. Então, nós vemos o seguinte, o domínio próprio, ele trabalha conjuntamente com a profecia. O domínio próprio é um derivado do amor. Todos são derivados, observe. Mas o domínio próprio, nós temos que é o amor sendo exatamente controlado. É o amor que está no controle de Deus, que não titubeia. É o amor firme. É o amor que está no domínio de Deus. Então, ele vai exatamente se aliar ao dom de profecia. Por quê? Porque quando se tem o domínio próprio, você não sai profetizando para todos. Todas as pessoas que chegam na sua casa, ou que você vai e se encontra com ela, você não sai profetizando, porque você tem um domínio próprio. Isso significa que, quando você tem o Espírito Santo e tem um domínio próprio, você vai conhecer o seu coração. Porque sem o Espírito Santo, o coração é enganoso. O coração é perverso. Mas é o Espírito Santo que trabalha exatamente no coração para que haja uma profecia divina pelo domínio próprio que está na sua vida. Então, nós vemos que o dom trabalha com fruto. É isso que nós estamos estudando. Mas a vida humana, ela precisa ser controlada pelo Espírito Santo. Então, como é que os dons trabalham no corpo humano? Vejamos. Agora nós vamos ver a atuação no corpo humano. Então, o corpo humano e a alma. Nós temos aqui, atributos da alma, vontade, sentimento e intelecto. E os atributos do corpo, que são 5, são atributos naturais do corpo: visão, audição, olfato, paladar e tato. Então nós vemos o seguinte, que a junção dos dois atributos da alma e do corpo, quando eu uno esses dois atributos, aí nós temos exatamente os instintos. Os instintos humanos. É aqui que a natureza adâmica trabalha, nos instintos humanos. E são 6 os instintos. São 6 os instintos humanos. Nós temos aqui o instinto de alimentação. Temos o instinto de comunhão, proteção. Nós temos o instinto de domínio, de aquisição e de reprodução. Então, o pecado é quando esses instintos estão desequilibrados. Quando há um desequilíbrio nos instintos humanos, aí nós temos o pecado. Quando recebemos o Espírito Santo no nosso espírito humano, aí há um equilíbrio. Então, há uma diferença entre o desequilíbrio, que é o pecado, e o equilíbrio. Então, o equilíbrio é a nossa santidade. Quando nós estamos santificados, somos santos no Senhor. Então, os instintos, que são 6, que é o número do homem, 6, número do homem natural, são 6 instintos que precisam ser controlados pelo Espírito Santo. Na alimentação, muitas pessoas deixam a desejar.
e come de tudo e engordam, não faz exatamente uma alimentação saudável, né? Verdade? Aí o que é que acontece? O corpo sofre por muita alimentação. Aí nós temos o pecado da glutonaria. A pessoa se torna um glutão. Então, esta alimentação precisa ser controlada pelo Espírito de Deus, para que o templo do Espírito não morra, não se destrua. Aí, você tem que ter uma alimentação saudável, a fim de que o corpo bem ajustado ande bem com a vontade, com o sentimento e com o intelecto. Tem pessoas que comem demais, que não conseguem nem dormir. Está entendendo? Então, há uma dificuldade exatamente na alimentação. E quando há um desequilíbrio, a pessoa peca. Tem pessoas que é equilibrada em 5 instintos, mas é desequilibrado em apenas um. Então ele precisa ser trabalhado. Precisa ser trabalhado. A comunhão com seus amigos, com seus irmãos, a proteção no seu lar, na sua família, o domínio aonde você está, na sua residência, a aquisição de comprar, de adquirir, e a de reprodução, que é de ter filhos. Então, muitas pessoas, por não ter o Espírito Santo, eles pecam na reprodução. Por isso que tem pessoas com mais de uma família, família extra, por causa exatamente do desequilíbrio da reprodução. Então, quando há esse desequilíbrio, há o pecado. Aí entra-se no pecado da porneia. A porneia. Por quê? Porque aonde vai entrar o nome prostituição, fornicação, todos são pecados relacionados ao desequilíbrio da reprodução. Por isso que as pessoas não conseguem manter uma relação saudável com o seu cônjuge, porque ele é um adúltero, ele é desequilibrado no instinto da reprodução. Então o Espírito Santo, quando trabalha, ele trabalha enchendo o espírito, a alma e o corpo, para que ele agora seja uma pessoa alegre em Deus e passe a sorrir por causa da lei divina. Aí nós temos a lei divina versus a lei que está na carne, que são os instintos. Então a lei divina vai trabalhar sobre a lei dos instintos, para que os instintos não façam o que quer, mas que ele se submeta os atributos da alma com os atributos do corpo à lei divina, para que ele venha agradar a Deus. Isso acontece muito bem. Vamos fazer aqui um exemplo de um jovem, uma jovem, quando eles vão se relacionar no namoro. A jovem é espiritual, o jovem é carnal. Todos são crentes. Mas ela, no relacionamento, ela descobre que ele é carnal, porque ele utiliza exatamente o corpo, a mão, para acariciá-la. E ela percebe, por ser espiritual, que ele é carnal. Mas ela não deixa ele. Ela continua com o relacionamento. E isso é um perigo, porque o Espírito Santo já deu luz vermelha para ele. Ele está reprovado diante de Deus. Então, ela não espera em Deus. Deus tem alguém que vai exatamente ser espiritual, assim como ela é. Vai acontecer o quê? Esse camarada aqui, ó, ele vai engravidar a moça por causa da paixão.
ele é carnal. E quem é carnal tem paixão, não tem amor. Ela tem amor, por isso que ela exatamente espera. Por isso que ela procura que ele seja convertido. Não é assim que acontece? Vou levar para a igreja, porque lá na igreja ele vai ser crente. É aí o mal de muitas pessoas. Porque quem está na carne não tem coração. Ah, essa pessoa é sem coração, porque vive na carne. Quando vive na paixão, qualquer errozinho aqui, ó, qualquer erro, a paixão não perdoa. Então, na paixão, entra um demônio chamado Pombagira. E ela vai trabalhar exatamente nesta relação. Aí, ela vai cair e tem um filho. E ele agora tem exatamente a obrigação de cuidar. Mas ele é um canalha, por quê? Porque ele usa a carne, usa a paixão, ele não tem amor, ele foge. Tá entendendo? E assim ela fica só. Porque se envolveu com um carnal que não tem amor, só tem paixão. Então, meus irmãos, é isso que acontece no dia a dia. Não esperou em Deus para que acontecesse exatamente um milagre desde o noivado, desde o namoro, passando pelo noivado e indo para o casamento. Então, que Deus nos guarde a nossa juventude para que ela venha a escolher, porque tudo que a gente faz é uma escolha. Nós temos o Espírito Santo? Temos. Mas o Espírito Santo, ele não interfere na nossa decisão. Ele não tira o nosso livre-arbítrio. O Espírito Santo, ele chega no nosso espírito humano, mas ele vai conduzir nós a Deus, dizendo o que fazer e o que não fazer. Às vezes, você está dentro de casa sozinho, vem a vontade de pecar, mas o Espírito Santo manda alguém na sua porta, aperta a campainha, para conversar com você, para que você não venha pecar. É assim o trabalhar do Espírito Santo. Faz de todo jeito, de todos os meios, para que você não caia no pecado. Meus amados irmãos, Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém.